E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar uma pausa aí no conteúdo e eu vou passar uma atividade revisional para vocês exercitarem os conteúdos que já foram observados aqui nas videoaulas, tá certo? Bora lá! A primeira questão fala o seguinte: sobre a República Velha no Brasil, explique os seguintes mecanismos políticos: coronelismo, política dos governadores e política do café com leite. Lembre-se que tem uma videoaula dedicada só para essas estruturas e mecanismos políticos surgidos lá durante a República Velha, que vão ajudar bastante vocês a responder essa questão. Questão 2. Tradicionalmente, o termo República Velha foi cunhado para identificar o período que vai de 1889 a 1930. Sobre as características desse período e outras questões subjacentes, assinale V verdadeiro para as preposições verdadeiras e F de falso para as falsas. Então eu vou dar aí para vocês 4 proposições que vocês devem ler e interpretar dentro lá do recorte temporal que foi estipulado pela questão e avaliar se elas estão verdadeiras ou falsas, beleza? Já a questão 3 fala o seguinte: observe a foto destes soldados britânicos entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, responda. Letra A. Identifique e explique as duas fases que marcaram os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Então vocês vão falar lá sobre a Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras, caracterizando cada um desses momentos, tá certo? E a letra B. Descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados que lutaram nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Novamente, galera, tem uma videoaula dedicada aí sobre, no caso são 3 videoaulas, né, que vão falar sobre os antecedentes, sobre o que foi a Primeira Guerra e as suas consequências. Então vocês podem estar visitando esses 3 vídeos para poderem responder com mais prática essa questão. Questão 4. Observe a figura. A partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando e o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, aí eu quero que vocês falem sobre os principais antecedentes em relação ao imperialismo e o neocolonialismo dentro e fora do continente europeu que criaram esse contexto que mais tarde seria deflagrado com a morte do arquiduque Franz Ferdinand e o início da Primeira Guerra Mundial. Questão 5. Sobre a participação do Brasil na Grande Guerra Mundial, responda. Letra A. Quais foram as principais transformações vividas pelo país durante a Guerra Mundial, levando em consideração seu panorama econômico e social? Então é para falar aí sobre o crescente processo de industrialização por substituição, sobre as transformações vividas aqui no país dentro do contexto econômico e social. Já a letra B fala: explique o fundamental motivo que levou o Brasil a entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917. Então vocês têm que falar lá sobre os ataques às embarcações civis brasileiras, sobre a influência dos Estados Unidos, sobre a participação do Brasil. E a última alternativa: quais as formas em que o Brasil se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Então você vai explicar exatamente como foi que o Brasil participou desse conflito, se enviou soldados, se enviou tropas, se enviou enfermeiros, se ajudou no reconhecimento de regiões e assim por diante. Questão 6. Czarismo foi o sistema político que imperou na Rússia desde 1547 até a Revolução Russa de 1917. Czar era o título que se dava ao imperador russo, líder absoluto do império. De acordo com nossas aulas, caracterize o regime czarista, levando em consideração as alterações promovidas pelo governo de Nicolau II no intuito de se afastar de sua atrasada economia interna. Então vocês vão falar lá sobre os antecedentes da Revolução Russa, mostrando lá quais foram as estratégias que o czar Nicolau II utilizou para industrializar a Rússia. Questão 7. A Revolução Russa é o acontecimento mais importante da Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo, a Revolução Russa de 1975. A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada na Alemanha, associa diretamente a ocorrência da Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. Indique e analise possíveis vínculos entre os dois processos, destacando os efeitos da guerra na vida interna da Rússia. Então vocês vão falar lá sobre o que é que a população civil, o que é que estava acontecendo dentro do Império Russo, enquanto os seus soldados iam lá para as frentes de guerra da Primeira Guerra Mundial.
Utilize os textos a seguir para responder as questões 8, 9 e 10. Texto 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. E o texto 2, estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Então, a partir desses dois textos aí que vão fazer menção a essa última crise financeira internacional que nós vivemos em 2011 e compara um pouco com a crise financeira que foi vivida em 1929, as questões 8, 9 e 10 vão acabar trabalhando em cima desses conceitos. Então, a questão 8 fala: qual o contexto econômico e político dos Estados Unidos durante a década de 20? E aí na imagem eu já dou uma pequena dica para vocês. Eu quero que vocês caracterizem o chamado loucos anos 20. Então, quais as transformações vividas a nível político, econômico e pode incluir também aí a nível cultural e social que foram vividas lá pelos estadunidenses durante a década de 20. A questão 9 já vai ser bem mais direta, né? O que foi a crise de 29 de fato? Então, quando eu pergunto o conceito, eu quero que vocês falem sobre os antecedentes, os fatores que geraram esse contexto, o que foi a crise de fato, lá que culminou na Quinta-feira Negra, que nós citamos na videoaula, tá certo? Então, eu quero que vocês façam uma questão bem elaborada, bem sucinta, mas também abordando todos os fatores que se envolveram durante essa crise. E a questão 10, de que forma a crise foi contornada pelo governo dos Estados Unidos? Explique. E aí, pessoal, qual foi a grande solução proposta pelo governo norte-americano para contornar essa crise de ordem liberal econômica? Então, na prática, eu quero que vocês falem sobre o que foi o New Deal, que vocês expliquem do que é que foi, quem propôs esse plano, como ele agiu e quais foram as consequências da atuação do New Deal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da proposta dessa revisão, tá certo? Lembrando, essa atividade ela deve ser transcrita e respondida no caderno de vocês. Qualquer dúvida que surgir sobre os conteúdos já abordados, anotem aí e levem lá para as lives que nós vamos estar trabalhando. E por último, uma última dica, recorra às videoaulas que nós já passamos, tá certo? Que vai facilitar bastante a execução da revisão. Dito isso, desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.